Nesses 2 dias e meio, 3 dias que tu ficou lá, o que tinha de assim, alguma coisa te impressionou, cara? Porque Minha ignorância foi o que mais me impressionou. Em sentido de comprar as ideias erradas sobre o que falam, por exemplo, dos índios. Tem muita gente que fala, cara, esses índios são tudo de mentira, porque eles vivem na cidade também. Então quer dizer que o cara deixou de ser índio porque ele tá morando na cidade? Nossa, que Ele bom. não tem direito a ter tecnologia, ele não tem direito a trabalhar com dinheiro como uma pessoa comum, ele tem que viver da pescaria e de tapioca o resto da vida para ser considerado índio? Isso daí é um puta preconceito mesmo. Total. Bom, é por isso que eu gosto do Julião. Entendeu? Porque o Julião, embaixo dessa massa de músculos, tem um cérebro pensante e mais, tem um coração pulsante. Eu conheço um cara lá, eu vou comentar essa aqui, que é um negócio, pra mim mexeu muito comigo, porque é um cara que eu conheço há 20 e tantos anos. Quando comecei pra Amazônia, há 20 anos atrás... Qual a parte mais maneira lá, Julião? Cara, foi muita coisa. Na verdade, assim, a visão minha agora com relação à viagem. Primeiro, o Richard parecia que estava no quintal de casa. Então ele realmente conhece todo mundo de ter amizade, não é aquela coisa tipo, ó, te conheço. Não, ele ele conversa, ele fala alguma coisa de trabalho com a pessoa, fala pra pessoa, você tem que fazer alguma coisa assim, assim, assado. Daqui a pouco sai, vem outro. Então assim, você vê que ele coordena uma situação toda ali. É um ecossistema que ele faz parte disso. E ele traz o dinheiro pra região, cara. Então os ribeirinhos, quando vêm, eles ficam loucos, né? Pra poder... Porque sabem, se o Richard apareceu, vai chegar recurso. E eu pago bem, todo mundo. Eu pago sempre melhor que os outros, porque eu acho que assim, um negócio... eu cobro bem, não é um passeio caro. Hoje um cara passeia comigo com 3 conto e meio, 4 conto. 4 conto. Não é caro, não. 4 conto pra passar com tudo incluído, menos passagem. Entendeu? Aí o cara vai num barco, 3 dias subindo no Rio Negro, não tem mosquito, zero mosquito. Toda comida, 4 refeições no dia. Como que tu faz pra não ter mosquito, cara? Tu combina com Porque ele? lá não mosquito, tem. cara. Lá não tem. Não tem mosquito. Porque é a água do Rio Negro. É o único lugar da Amazônia que não tem mosquito. Tem mais mosquito aqui, em qualquer lugar que você for em São Paulo, do que lá. Porque a água é preta, a água é a água ácida, porque com muito matéria orgânica. Porque é o rio mais largo do mundo, o Rio Negro. Então ele se expande para dentro da floresta e aí acaba trazendo todo essa matéria orgânica e torna um ambiente ácido. O ambiente ácido não reproduz mosquito. Então não tem mosquito. Então, puta lugar que você entra na água, você tem o boto na praia, você tem o boto no flutuante, você tem as caranguejeiras, você tem a cobra. À noite a gente vai atrás de cobra, vai atrás de jacaré. É assim. É uma overdose. 3 dias, o cara chega no final uma imersão. Esgotado. Uma e imersão. viu tudo. Passeio tudo feito com gente só local, do começo ao fim, desde o dono do barco ao dono do hotel, que quem quer ficar no hotel, quem quiser. Ele ficou no hotel? Não, Claro na que primeira não. Primeira noite não. Primeira noite só. não. Só que ele acorda a noite inteira, você tá no meio de rede, então esse rinoceronte tem que passar no meio das pessoas, tipo, no meio das redes que estão ali, blum, 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 pra mijar 10 vezes. Aí, à noite, se escuta assim, de repente, não tá longe de qualquer queda d'água, se escuta assim. Que é, Julião, na 6ª vez, falou, foda-se, não desço mais. E mijou lá de cima mesmo. Tava todo lenhado, tinha gravado futebol, com o femoral machucado, com o calcanhar tudo ferrado. Mijando lá de cima, foda-se. Eu falei, não vou descer de novo, velho. Não, porque é um puta trampo, o cara tem que sair da rede, aí Tava tem que atravessar todas as redes. Eu olhei cara, todo mundo roncando, eu falei, ninguém tá acordado nessa porra, vou mijar, o Maurício tava acordado, só pra me ver, velho. Puta que pariu, viu, caguetou pra todo mundo. Tá bom, mas o barulho também, né? Pelo que ele tá falando aí, barulho de Não, queda eu não d'água. escutei, eu só tô replicando o que Entendi. porque alguém Eu escutou. dormi numa não foi? pedra, velho. Não, eu... Richard dorme Eu mesmo. imagino que sim, porra, porque um dia intenso desse daí deve ter coisa pra caralho pra fazer, né, Eu cara? não consegui dormir na rede, eu cochilei. Então eu acordava realmente toda hora. Não tenho prática, né? Rede Não, é tem uma que saber coisa dormir na quem rede. tem prática. As pessoas dormem errado. A pessoa dorme de comprido. Você não dorme de comprido, você dorme de atravessado. Você fica retinho na rede. Você não dorme, senão você dorme acorda com dor nas costas. É exatamente você não dorme isso que que nem uma aconteceu bala, embrulhada numa bala. Você dorme atravessadão assim. Eu gosto de dormir na rede, cara.
Toda vez que eu tenho oportunidade, não toda vez que eu tenho oportunidade, mas várias vezes que surge assim, porra, vou dormir na rede. Eu gosto de dormir na rede. Acho Nossa, gostoso. minha coluna grita. É difícil transar na rede. Eu imagino. Só tem 2 posições pra transar na rede. É como? A minha lua de mel foi na rede. Como assim, cara? Eu sou casado com uma mulher de lá. Tudo bem, mas aí lua de mel na rede? Na rede. Nossa, e com Muca Muriçoca ainda do lado, mano. Nossa, que Uma romântico. Pensa que romântico. Que romântico, com o Muca do lado. Ele tá mais louco que o Batman, não sei o que ele tomou. Aí ele tinha na minha... o Muca tava na minha lua de mel, né? Porque eu cobrei pros caras ir no meu casamento. R$1.000, porque só vai quem tá afim mesmo, entendeu? Porque todo mundo quer ir, né? Falei, porra nenhuma, é R$1.000 pra ir. Eu sou o único cara que cobrou pros caras ir no casamento. Nunca Teve vi nego, isso. eu sou casado, tô 8 vezes, nego falou assim, na próxima eu vou, tipo assim. 8 Se vezes já, fuderam pô. quem foi, Mas foi. essa Não tá vai ter durando, próxima né? não, tio. Não vai ter próxima não. Aí o Muca tava mais louco que o Batman. E ele tinha colocado esses coisas na cabeça de luz, né? Sabe que coisa? Só que ele tinha colocado aqui embaixo no peito. Então ele tava achando que ele era o Homem de Ferro. Porque tinha uma luz aqui. E ele tava mais louco que o Batman, achando que era o Homem de Ferro. E aí ele foi lá me incomodar, aquele jeitão, Richola! Ele falou, porra, Richola! Aí ele foi com outro cara que tá muito bêbado, que tava já meio assim, né? Aí ele olhou pra esse cara, ele falou... Banner! Falou assim na minha frente. E deu um tapa na cara do cara. Eu preciso de você, fica verde. Mas do nada, mano. Tipo assim, Meu do nada. Deus. Totalmente aleatório. É o rolê. Minha lua de mel, cara. Meu casamento. Caralho, O cara. Richard é muito aleatório, velho. Isso é Manaus, cara. sei. Manaus. Manaus. Ele é brabo. É. Mas ele se comportou. Entendi. Ele foi um menino bonzinho. Eu sou um bom menino. Os índios ficaram um pouco assustados. Agora, ele encontrou lá. Conta lá. Pode falar do índio maceta Cara, que deu uma encontrei o índio chama Cobra Grande. Opa. Pinot é cobra grande. Cobra Grande. Como? Pinot na língua deles. Aí é eu cobra olhei, grande. o cara tava com uma saia, né, de mato. Aí no meio da saia tinha um pano. Eu falei, eita porra, velho. O pano ia lá no pé, velho. Falei, Madureira. Aí o Richard falou, porra, ele fez um monte de filho, tem um monte de mulher. Eu falei, caraca, eu não vou ficar de costa pra esse cara não, velho. Entendi. Índiozão chegou, velho. Que genética, mano. É? 56 anos de registro, né? De vida. Fora os que não sabem quantos Uma anos ele cepa. tinha. Cara, o cara com potencial genético, músculo. Igor, não dá pra comparar ele com você. O cara tem imagino mais de que não. 60 anos. Um absurdo de musculoso. Panturrilha, perna, braço, peito, tudo desenvolvido. O cara esculpido naturalmente, sabe? Sabe? Na labuta mesmo, do dia a dia, cara. Só que só tinha ele daquele jeito, os outros índios eram normais. Só ele era daquele jeito. E aí eu falei, cara, o que tiver que vivenciar aqui, eu quero vivenciar. Eu quero realmente fazer. Trocou essa ideia com os caras de lá. Não, já avisei o Richard. O Falei, Richard. eu quero fazer o Aí eu ajudei a providenciar. o Tá. ritual que tiver que fazer, eu quero participar. Aí ele falou, tem a chibatada. Eu pensei assim. Falei, Que "Caralho, chibata que ele vai usar. Aí na hora ele apareceu com gás. Se ele for usar a chibata da vida real, eu falei, deixa quieto, velho. Nas costas ainda, velho. Não vai dar, não. Mas como é que... Vai. Aí ele chegou com os galhos, Ah, aí fez uma reza lá. Falou que ia ser pra proteção e pau na Ixlau. primeira. Aí o Richard, toma, vagabundo. Eu falei pra ele, eu não poupa não. Eu falei, Pinot, esse cara é grande, ele quer sentir... É um ritual de passagem, né? É Esse- tipo um bar mitzvah dos caras. Pra provar entendeu? que o cara um virou ritual que- homem. tá. É. Pra provar Tá, que o tu cara fez virou homem. tardiamente. Geralmente Então- o cara faz isso mais jovem? Os meninos- Faz mais jovem, Faz faz mais mais com jovem. 18 anos ali. Pra casar tem que levar várias antes de casar. Pro cara ter certeza que quer. Entendi. fazer isso. Quer mesmo casar, meu irmão? Tem certeza. né? Entendi. Mas o Pinot deixou a filha dele casar com um carioca, velho. Ih, Carioca foi lá, o maluco do Big Brother, Mas levou chibatada. se engraçou com a Índia, achou que era o Tarzan, não quis mais voltar. pô, mas deve ser uma delícia. Assim, não E sei. aí ele tomou 4 chibatadas. O que deve ser uma delícia. Eu fico pensando, cara, que assim, aqui em São Paulo tem um ritmo, e a gente tá acostumado com esse ritmo, doideira, correria, vida inteira correndo atrás das paradas e não sei o quê. Lá é um ritmo um tanto diferente, não é? O cara que vive lá na aldeia, por exemplo, ele vai viver um ritmo diferente que é Sem dúvida. outra razão pra você estar vivo, né? Que você tem lá. Cara, você entende muita coisa. É, mas eu não sei porque eu nunca fui. Então... Não, é poético, mas se você pensar assim, nós que estamos acostumados com isso aqui, claro que lá a gente consegue relaxar, a gente não tem mais internet. Você fica 2 dias e meio sem internet, cara.
de certa forma, é um detox, né? Só que viver lá... Eu tô ajeitando lá um cantinho lá, um barco que a gente tá fazendo lá com parceria, que eu vou passar mais tempo lá, mas assim, você falar, fica 6 meses aqui, não fico. E eu amo aquele lugar, mas é um outro ritmo, né? Total, imagino que sim. É difícil, complicado. É complicado, porque eles têm o encontro ali de toda... É isoladão? Só tem os ribeirinhos mesmo, eles vivem à margem do rio, não tem como entrar. Tem que pegar barco pra ir fazer qualquer coisa. Entendeu? Entendi. Tudo é de barco. Tanto é que tem posto de gasolina no meio do rio. Caralho. Posto de gasolina no meio do rio, cara. Pra poder abastecer a galera. Porra, um dia eu tenho que fazer um rolê desse aí pra... Não, você eu já te convidei, você sabe disso. Você que não Bunda quis, mole, mas... não vai. Um dia eu vou. Cara, é uma experiência pra quem gosta de natureza. Se você gosta de natureza, pode ter certeza que você vai ter dias incríveis na Amazônia. Agora, se você não gosta de natureza, no contato com bichos, essas coisas, esquece. Não é pra você. Nesses 2 dias e meio, 3 dias que tu ficou lá, o que tinha de assim, alguma coisa te impressionou, cara? Porque, pô, tu é o cara que não tem medo de cobra, de caranguejeira, de rã, de comer coisa crua e o caralho. A minha ignorância. A minha ignorância foi o que mais me impressionou. Mas em que sentido? Porque Em sentido de comprar as ideias erradas sobre o que falam, por exemplo, dos índios. Então tem muita gente que fala, cara, esses índios são tudo de mentira, porque eles vivem na cidade também. Então quer dizer que o cara deixou de ser índio porque ele tá morando na cidade? Nossa, que bom. Ele não tem direito a ter tecnologia, ele não tem direito a trabalhar com dinheiro como uma pessoa comum, ele tem que viver da pescaria e de tapioca o resto da vida para ser considerado índio? Isso daí é um puta preconceito mesmo. Total. Preconceito. Total. Que bom que... Bom, é por isso que eu gosto do Julião. Entendeu? Que o Julião, embaixo dessa massa de músculos, tem um cérebro pensante e mais, tem um coração pulsante. Eu conheço um cara lá, eu vou comentar essa aqui, que é um negócio, pra mim foi mexeu muito comigo, porque é um cara que eu conheço há 20 e tantos anos. Quando comecei pra Amazônia, há 20 anos atrás, e comecei a fazer vídeo lá, esse senhor, que tinha 2 pés naquela época, mas tem diabetes, ele naquela época tinha uma feridinha, porque um tambaqui mordeu ele há 20 anos atrás. Ele tem uns tanques rede onde ele cria uns pirarucus, né? Aquele peixe gigante. Que era um peixe que estava em extinção. E aí a gente fez muito vídeo lá, entrava dentro dos tanques, os bichos pulavam, dá porrada. Puta, foi um negócio assim que me ajudou muito no começo, mostrando uma Amazônia, assim, porque, puta, que loucura, aqueles pirarucus saltando, tal, não sei o quê. E o cara tem diabetes, e ele tinha uma feridinha desse tamanho, de um tambaqui, e aquilo foi tomando esse tamanho. Ele já cortou um pé, já cortou outro pé, e tá ali, é um homem muito temente a Deus, então o alemão, ele sobrevive ali por conta da fé dele. Porque, cara, perdeu os 2 pés. É difícil, um cara ativo que nem ele. Ele entrava nos tanques comigo, ele fazia... Né? Esse cara vai lá e me faz, assim, um depósito de 5 dígitos na conta desse cara. Se sensibilizou com a história, não sei o que, o cara tem que colocar prótese, e esse rinoceronte botou 5 dígitos na conta do cara. Mas não era pra falar, né, viado? O quê? Porra. Aqui ou lá? Lá. Aqui já é consequência. Como que o cara vai embora? Ele coloca isso na conta do cara e vai embora. Eu já tava dentro do barco. Já fui tomar banho pra ir embora. Aí o Maurício, que comentou comigo, falou, mano, você viu que... Eu falei, não, o que aconteceu? Aí eu falei, pô, você tá louco, meu. Eu voltei pra lá, pra Alemão. Eu falei, porra, o negócio assim... Mas isso porque ele precisa de tratamento? Ele não tem a ponta dos pés. Ele tem Não, ele não tem o pé, mano. Ele tem só o calcanhar. É verdade, ele tem o calcanhar. Ele tem um calcanhar, então ele tem do calcanhar em diante. Tá. Quando você vê ali, ele não tem as falanges do pé, a parte do pé mesmo ele não tem. Ele tem o calcanhar ali, o calcânio, alguns ossos ali que eu dei uma olhada ali, uma estudada pra ver o que tem que ser feito. Não tem outro jeito, ele precisa de uma prótese de pé. Entendi. Então, ele precisa de um pé mecânico para conseguir se locomover. E aí, olhando aquela situação, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, cara, esse maluco tá fudido. Imagino. Aqui nessa situação, difícil tirar ele
E o cara deitado numa rede com o pé ali pra cima, tipo, cara, esperando algum milagre da ferida melhorar, esperando algum milagre de ter muito movimento ali no local que ele trabalha. Foi foda. Aí na hora que eu vi a situação, eu falei, caraca, velho, Foda. bota uma prótese pra esse cara aí, pelo menos ajuda com alguma coisa. Eu fui lá e fiz um depósito pra ele, mas eu não fiz na intenção E saiu andando. de aparecer. Eu fiz o depósito. Eu Não, falei, mas eu acho que Maurício, essas coisas têm que ser ditas e as coisas têm que ser faladas. Que inspire outros a um movimento tem um lado bom gracioso disso como também. esse, cara. Ele pode fazer isso tem um lado e bom. ele fez. Entendeu? E eu acho isso elegante. E aí eu não queria mídia sobre isso nem ninguém nada. fez Era mídia de nada, mas não tinha como não comentar algo assim. É. Cara. Não tinha como. Aí Eu vocês acho me que ferraram. isso eu acho que é inspirador. A gente sabe o que é engraçado que essa coisa? Porra, quando você faz, não pode falar porque quer chorar. Quando você não fala, os caras cobram o que você tem que fazer. Então, assim, pô, resolve o que vocês querem primeiro, cara. E foda-se. Assim, deixa os caras assim. Não é o que os outros vão achar ou não achar. Ache o que quiser, quem quiser. Foda-se. Aposto que o cara que foi ajudado se amarrou. O cara pirou, desmaiou ali chorando, que ficou feio. Porra, é uma mudança na vida dele, cara. Vai eu voltar falei, parabéns. Eu falei, eu não tinha condições de fazer o que ele fez. Até porque Parabéns. você vê o cara ali que é... Meu, o Richard quando começou a falar do cara, você vê que o cara é meio que um herói regional ali. Então tem famílias que dependem dele, o flutuante ele que sustenta tudo ali, só que você vê que o cara tá numa situação que não é Sufoco, favorável. Ele tá passando um sufoco. Então na hora que eu vi tudo ali, eu falei, velho, se esse cara for logo, fodeu aqui, uma galera vai sentir. Pesadamente, financeiramente falando. Então, assim, na hora que eu falei, velho, vamos tentar levantar esse cara aqui, porque ele sustenta o local. Foi muito legal. Aí eu falei, não, se eu mandar um depósito ali, eu sei que vai ajudar pelo menos a ele colocar uma prótese e voltar a andar, porque a ferida dele hoje só tem uma ferida pequena na canela dele. O pé dele não tá feio assim. Entendi. Só que assim, quanto mais tempo passar, esse cara vai atrofiar. Ele tá de cadeira de roda. Então ele precisa voltar a andar logo. E aí eu fiz o depósito, cara. Foi muito bacana. Isso foi a cereja do bolo, foi o final. Esse foi pra Foi o final. Foi o último dia, o último rolê. Dali a gente entrou no barco e 4 horas de viagem para poder voltar até o porto. Então, Entendi. foi assim, muito, muito emocionante. Essa parte do índio também me fez várias revelações sobre como que o índio tá hoje, né? Então o índio tem CPF, índio paga conta, não tem índio vota. Então assim, ele tem os direitos que são dentro da Constituição, só que as pessoas não enxergam isso, cara. As pessoas enxergam o índio como um animal. E ele tem que estar no meio da floresta, ele não pode falar português, não pode ter acesso à internet, não pode ter conta em banco, não pode ter um telefone. Então, assim, quando você olha, você fala, não, peraí, velho. Você quer que o cara viva como? Nós estamos no século XXI. Isso é preconceituoso. O preconceito não termina só na questão racial e de gênero e sexo. O preconceito é várias esferas. Cultural. Cultural. Total. Você é diferente. A gente tem preconceito religioso. Sim. Não tá se matando em muçulmanos por causa de Deus. Você acha que Deus quer isso? Muçulmanos e cristãos se matando por causa disso? Não faz sentido nenhum, cara. Então, eu visitei lugares, cara, onde, por exemplo, a Etiópia, por exemplo. A Etiópia você tem judeus ortodoxos vivendo ali, você tem muçulmanos e cristãos ortodoxos. Né? O judeu não é ortodoxo, o judeu, muçulmano e cristão vivendo, um vai na casa do outro, um respeita o que o outro come, o outro come, e vivem ali bem, entendeu? Já há séculos. Sabe? Então eu acho que assim, essa questão do preconceito que a gente tem preconceito com o indígena na medida que você acha que o cara não é indígena porque ele tem um celular. Então assim, você está condenando ele ao quê? A ser ignorante, a ser fudido, com fome, para ser bonito. Então vai lá você viver lá, tenta você viver lá nas condições que eles estão. Ah, mas não sou índio. Porra, então, mas nós estamos no século XXI, não estamos mais na época das caravelas, tio. Você chega com espelhinho e fazer troca. O cara quer pôr o filho na faculdade, cara. E qual o problema? Total. O cara quer ter celular 16, iPhone 16. Qual o problema? Qual o problema? Tanto é que o que eu percebi, as índias, elas não querem os índios. Porque elas querem sair daquela vida. Elas querem ter uma vida de uma pessoa normal. Então elas... Por que eu vou ficar com índio? Qual que é a vantagem que eu tenho? Nenhuma. Então eu quero sair dessa vida. Eu quero um homem
da sociedade comum.